título da nossa mensagem, para você que talvez está assistindo pelo YouTube, você talvez já tenha visto o título aí abaixo, mas eu gostaria também de falar o título para você que está nos assistindo nessa noite. Nessa noite, a nossa mensagem tem por título Amor, Eterno Amor. Qual foi a maior demonstração de amor que você já viu sendo realizada por aí, ou que você mesmo já realizou? Deixa eu te contar uma bastante inusitada que eu vi na época que eu fazia o ensino médio. Só para me apresentar rapidamente mais uma vez para vocês, eu me chamo Jair, essa é minha esposa Jéssica, e nós nascemos em um outro estado, nós somos lá do estado do Ceará, e foi lá no Ceará que eu fiz meu ensino médio. E eu lembro que quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, estudava numa instituição bem grande, o espaço lá era bem grande, e já num dos últimos dias de aula, acho que vocês devem conhecer, sabe aqueles carros de telemensagem que o pessoal utilizava muito antigamente para fazer homenagens, pedido de casamento e tal? Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, uma senhora, que eu não sei quem, resolveu fazer ali uma declaração de amor para um dos meus professores. Ele era meu professor de história. E eu lembro que aquele carro de telemensagem entrou ali, chamaram ele, ele foi até lá, fizeram ali uma mensagem bonita, falaram um monte de coisa, e quando ele abriu a porta do carro para ver quem estava dentro, ele viu a pessoa e falou: "Ah, é você?" "Não, não quero saber não." Bateu a porta do carro, sabe, gerou uma sensação assim de constrangimento nas pessoas que estavam ali presentes, vendo, mas de verdade me impressionou a coragem daquela pessoa, de sair de sua casa, contratar um serviço e ir apresentar o seu amor a alguém. Nem todos os amores são correspondidos, e isso é fato. E nessa noite eu quero conversar com você sobre um amor que foi muito mais além do constrangimento, além de todas as possíveis barreiras que existem. Um amor que foi enorme, não somente foi, mas que é enorme, e que alcançou o meu e o seu coração. Deixa eu convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, com toda certeza, você já até sabe que verso que a gente vai ler. Mas antes da gente ler esse verso, me permita contar um pouquinho sobre a história da humanidade de forma breve. Queridos, enquanto você vai abrindo sua Bíblia, Deus criou esse mundo de forma perfeita. E Ele assim o criou porque Ele nos ama, e nos ama muito. Deixa eu relembrar com você os 7 dias da criação. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e que no 7º Ele descansou. No primeiro dia a Bíblia descreve Deus criando a luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No segundo dia da criação, Deus vai separar ali as águas de cima das águas de baixo. No terceiro dia Deus reúne as águas de baixo e faz aparecer a porção seca da terra e crescer as plantas. A partir do 4º dia da criação, Deus vai preenchendo o ambiente que antes Ele havia criado. Primeiro dia criou o sol e primeiro dia criou a luz, no 4º dia Ele vai criar o sol, a lua e as estrelas para preencher aquele ambiente. No 5º dia da criação, Ele preenche o ambiente do céu com as aves, preenche o ambiente das águas com os peixes. E no 6º dia da criação, Ele cria os animais terrestres. E para completar a sua maravilhosa obra de criação, Ele cria o ser humano, o primeiro casal, Adão e Eva. Mas antes de criar o ser humano, Ele preparou todo o ambiente, deixou tudo bonitinho, organizadinho, do jeito que eles necessitavam, para que eles pudessem ser muito felizes. Sabe, quando Deus criou esse mundo, Ele criou tudo pensando para que o ser humano pudesse ser o mais feliz possível. Inclusive, o que vem depois da criação do ser humano também foi feito para a felicidade humana. Deus criou o sábado, um dia inteiro em que o ser humano poderia descansar de seus trabalhos e dedicar-se ao Senhor. E foi proposital, Deus criou esse dia logo em seguida da criação do ser humano para que nós supríssemos a nossa maior necessidade, a necessidade de estarmos com o nosso Criador. Mas nós sabemos que a criação não permanece tão perfeita quanto Deus a fez. Nós sabemos que o pecado entrou nesse mundo. Por um deslize dos nossos primeiros pais, que preferiram obedecer ao inimigo, nosso mundo acabou sendo afetado, infectado pelo pecado. Mas sabe, Deus não nos deixou alheios, ou Deus não nos abandonou por conta do pecado. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, verso 2, que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Você conhece esse verso?
Mas a Bíblia também diz em Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9, que foi Deus quem veio ao encontro do ser humano. Não foi o ser humano pecador que foi até Deus e pediu, por favor, solucione o problema do pecado, cria aqui alguma estratégia para a gente. Não, foi Deus em seu infinito amor que veio para solucionar o problema do pecado. Deixa eu estudar um pouquinho com você a respeito desse tema, porque é um tema fantástico. João capítulo 3, vamos ler os versos de número 16 e 17. O verso 16 até já foi recitado aqui antes, mas eu gostaria de lê-lo novamente. E é um texto que eu tenho certeza que você conhece de cor. O verso 16 todo mundo conhece. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, muito bem, tenha vida eterna. E no verso 17 a Bíblia diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o desejo de Deus. Deus quer salvar a todas as pessoas. E deixa eu começar explicando algo muito importante para você. Algumas pessoas podem ter a impressão, talvez nossos amigos que estão nos assistindo de casa, que ainda não conhecem a Bíblia, talvez você que de repente caiu nessa live por alguma coincidência, na verdade não foi coincidência, Deus providenciou que você estivesse aqui. As pessoas podem pensar assim que Deus estava terceirizando a responsabilidade, porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Queridos, é muito significativo que essas palavras sejam ditas por João, porque João, quando ele começa o seu evangelho, ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, muito bem. Logo mais adiante ele vai dizer assim, e o verbo se fez carne, verso 14 do capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É interessante que João começa essa descrição no seu evangelho, porque na verdade não é como se Deus estivesse terceirizando e colocando uma outra pessoa para fazer o trabalho. Não, o mesmo Deus que criou todas as coisas, em seus mínimos detalhes, foi o que veio aqui. Colossenses capítulo 1, verso 16, a Bíblia vai dizer que Jesus, que criou todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, foi Ele que veio aqui. Foi Cristo que desceu do céu, encarnou como um ser humano, para solucionar o problema do pecado. E a Bíblia diz que Deus fez isso por quê? Porque nós somos bonzinhos, não é isso? Claro que não. Porque nós pedimos a Ele e insistimos bastante, não é isso? Claro que não. Porque nós prometemos que se Ele viesse, nós seríamos obedientes e faríamos tudo certo, não é isso? Não. A Bíblia diz que porque Deus amou. E sabe, o amor é algo realmente inexplicável. É algo que talvez não dê sequer para mensurar o amor de Deus. O amor de Deus, ou o amor de forma geral, é algo que talvez nem seja plenamente compreendido. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu e minha esposa, nós tivemos uma filhinha, e nós amávamos demais essa garota, Ayla. Ela nasceu com uma condição genética bastante rara e complexa, viveu apenas 5 meses e 5 dias, todos eles internados, e ela faleceu. Faleceu agora recentemente em agosto. Em uma ocasião, eu acho que foi por volta do mês de julho, se não me falha a memória, eu estava no hospital, e aguardando minha esposa lá, a gente só podia entrar um de cada vez para ver nossa pequena. Tinha saído de casa depois do trabalho, fui para lá, minha esposa havia entrado, eu estava lá fora aguardando, e um rapaz se aproximou de mim e começou a conversar. Ele estava também com o filho dele internado ali naquele mesmo hospital. Ele morava um pouco mais perto do hospital que eu. Ele começou a reclamar. Olha, é muito ruim vir aqui todos os dias, e começou a falar um monte de coisa, bem que o médico poderia dar alta, e falando ali um monte de coisa, falou assim, ele olhou para mim e falou assim, você já parou para pensar quanto que você gasta só para vir aqui todo dia? Eu olhei para ele, pensei e falei, sabe, eu nunca havia parado para pensar quanto que eu gasto para vir aqui todos os dias, porque para mim eu não estava ali por obrigação, eu estava por amor, porque eu queria estar. Talvez se você chegasse para Deus ou para Jesus antes dele ter vindo para morrer por nós e perguntasse, Senhor, mas vai valer a pena mesmo? Será que vale a pena o Senhor descer lá, se fazer um ser humano de carne e osso, morrer por aquele povo? Será que não é muito por aquelas pessoas?
É claro, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E por saber de todas as coisas, Deus nos dá essa resposta. Você não precisa abrir esse texto, talvez seja até conhecido o seu. Isaías capítulo 53, quando descreve o martírio de Jesus, e descreve toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia que Jesus viveu. O verso 11 diz assim: Ele verá o penoso fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com a sua sabedoria, justificará a muitos. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer ali? Isaías sendo escrito pelo menos ali uns 700 anos antes do nascimento de Jesus, Deus já estava dizendo que quando Jesus olhasse para trás, depois de todo aquele tamanho sacrifício que Ele fez, Ele ficaria satisfeito. Porque existiriam pessoas, assim como eu e você, ou até mesmo eu e você de forma direta, que iriam reconhecer esse sacrifício, que iriam aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, que iriam demonstrar amor e gratidão a Ele, e iriam fazer aquele sacrifício valer a pena. A morte de Jesus na cruz do Calvário só valeu a pena porque eu e você aceitamos. Sabe, não foram os pregos que seguraram Jesus, as cordas ou qualquer outra coisa. Não foi uma obrigação que o levou a tomar aquela decisão. Ele tomou por amor. E esse poderoso amor alcançou o meu coração e o seu coração. E a Bíblia fala sobre isso. Deixa eu abrir esse texto, para que vocês possam participar das leituras. Vamos abrir Jeremias capítulo 31, verso 3. Deixa eu ler esse texto com vocês. Jeremias capítulo 31, verso de número 3. Esse, na minha opinião, é um dos textos mais bonitos e mais significativos das Escrituras. Jeremias 31, verso 3. Amém? Todos encontraram? Não tem pressa. Vou esperar todos vocês acharem. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de marcar versos bíblicos, esse é um texto que precisa estar marcado na sua Bíblia. Se você é uma pessoa que não gosta de rasurar a Bíblia, eu entendo você perfeitamente, não te critico por isso. Jeremias capítulo 31, verso 3, a Bíblia diz assim: De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Sabe, queridos, não fomos eu e você que em dado momento da nossa trajetória nesse mundo, olhamos assim para Jesus e falamos, poxa, eu estou com a vida toda errada, eu preciso me entregar a Jesus. Eu vou procurar a igreja adventista e vou ser batizado. Não, não foi isso. Foi Deus, em seu infinito amor e misericórdia, que nos encontrou em nossos pecados. Foi Deus que encontrou você lá na condição onde você estava, da forma que você estava vivendo, com todos os seus erros, com todos os seus defeitos. Ele encontrou você, Ele amou você. Ele não amou você porque você era bonzinho, ou porque eu era bonzinho, ou porque alguém, não. Ele simplesmente nos amou, e para o amor não há explicação. E a Bíblia diz que Ele nos amou e que por meio da sua bondade Ele nos atraiu. Alguns ouviram o chamado de Cristo Jesus e vieram de imediato, outros foram muito mais relutantes e ficaram ali colocando um monte de situações para não entregar o coração a Jesus. Pode ser que eu esteja falando com alguém nessa noite que escuta o chamado de Cristo Jesus, que sente o amor de Cristo Jesus em sua vida, mas que ainda não tenha se entregue plenamente a Ele. É a bondade de Deus que nos atrai. Nós somos atraídos a Cristo Jesus pelo seu infinito amor e por sua maravilhosa bondade. Deus quer nos salvar, e Ele faz todo o possível para que isso aconteça. Ele já veio, morreu por nós lá na cruz do Calvário, e Ele continua insistindo incessantemente para que eu e você possamos obter essa salvação. O capítulo 7 do livro, ou melhor, da carta aos Hebreus, fala que Jesus está intercedendo constantemente por mim e por você. A Bíblia diz que Jesus vive para interceder por nós. Nem todos os estabelecimentos comerciais da nossa cidade abrem 24 horas por dia. Na verdade, a grande maioria deles não abrem 24 horas por dia. Às vezes nem os hospitais, que deveriam ter médicos para atender 24 horas, não conseguem ter. Mas o céu está aberto. A qualquer momento do seu dia, a qualquer momento da sua noite, a qualquer momento da sua vida,
que você desejar ir a Cristo Jesus, pedir perdão pelos seus pecados, buscar em Cristo Jesus a sua salvação, buscar uma transformação na sua vida, o céu estará disposto a te atender. O céu não fecha, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o céu está disposto a atender você. E sabe, Cristo não faz essas coisas porque Ele é obrigado a fazer, claro que não. Jesus hoje é nosso sumo sacerdote lá no céu, porque Ele nos ama. É simplesmente por amor. Nós merecemos esse amor? Claro que não. Nós merecemos essa salvação que Cristo nos concede? Claro que não. Nós não estamos falando de mérito, nós estamos falando de amor. Se nós merecêssemos, talvez seria por obras e alguém pudesse alcançar sozinho. Mas é tão grande, é tão maravilhoso que ninguém jamais poderia alcançar. O preço que foi pago pela salvação do ser humano foi algo tão grandioso, que se juntasse todas as obras de todos os seres humanos que já viveram e que viverão sobre a face dessa terra, ainda não seria possível para conceder a salvação a uma única pessoa. E Deus fez aquilo que era necessário por nós. Deixa eu abrir mais 2 textos bíblicos com vocês e já caminhamos para a reta final aqui, para a parte final da nossa mensagem. Deixa eu ir com vocês para 1 João. 1 João está lá pertinho do Apocalipse. 1 João, capítulo 4. Tem um verso aqui de 1 João 4 que você conhece bem. O verso 8, não é esse verso que eu quero ler com vocês, mas vocês conhecem esse verso. A Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é amor. E com relação a isso nós não temos dúvida. Não é que Deus possua amor, não é que Deus sinta amor, Ele é amor. É bem verdade que o amor não é Deus, existem alguns supostos amores por aí que não são genuínos, talvez pareça muito mais com obsessão do que com um amor, mas o amor verdadeiro, ele provém de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, e no verso 19 desse capítulo, a Bíblia diz, deixa eu ler com vocês, capítulo 4, verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu e você não sabíamos o que era amor. E deixa eu abrir um parênteses aqui para te falar algo bem sério, bem importante nessa noite. Existem pessoas até que já viveram bastante, e que não compreendem direito o que é amor, porque nunca compreenderam o tamanho do sacrifício de Cristo Jesus, o que Deus fez por elas. Existem pessoas que até já compreenderam, mas só quando viveram experiências muito específicas e particulares. Se eu estiver falando para alguém nessa noite que ainda não compreende plenamente o que é amor, amor não é uma paixão carnal, amor não é simplesmente um desejo. Amor é algo que você só vai entender quando você tiver um relacionamento vivo com Cristo Jesus. Nós aprendemos a amar quando nós nos sentimos verdadeiramente amados, cuidados, protegidos por Cristo Jesus, por Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pode aprender a amar com a genuína fonte de amor. Você só precisa se dispor, e Cristo vai amar você e te ensinar a amar. Mas existe algo extremamente importante, e que nós não poderíamos terminar a mensagem dessa noite sem falar sobre isso. As pessoas confundem muito amor com liberdade para fazer todas as coisas, e não é bem por aí. Apocalipse capítulo 3, verso de número 19. Apocalipse capítulo 3, verso de número 19. Esse é o último livro da Bíblia. Esse texto está no finalzinho da carta de Jesus à igreja em Laodiceia. O verso 19 diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Sabe, um amor que não corrige, um amor que não está disposto a repreender, a disciplinar, a mostrar o caminho, isso não é amor de verdade. Uma pequena ilustração, e vocês vão compreender bem isso. Pensa comigo, eu estou olhando aqui para o meu canto esquerdo e eu percebo que tem uma tomada bem ali embaixo.
Imagina que, Deus nos livre disso acontecer, mas imagina que tivesse uma criança bem pequena aqui nessa noite, e essa criança de repente fosse o seu filho, e ele tivesse com um preguinho na mão, visse a tomada e saísse correndo em direção à tomada, o que você faria de imediato? Deixaria a criança chegar até a tomada? Lógico que não, você levantaria do banco correndo desesperado, iria agarrar a criança, e naturalmente a criança iria ficar feliz, abrir um sorriso, não é isso? Claro que não, a criança ia chorar, ia reclamar, ia brigar, porque a criança ia querer ir até lá, mas porque a criança estaria brigando, chorando, reclamando, você deixaria a criança ir? Não, não deixaria, porque a sua compreensão sobre o perigo é diferente da dela, e você faria isso, não porque você tivesse raiva ou ódio da criança, mas porque você a ama, e como você a ama, você quer o bem dela. Queridos, quando Deus às vezes nos dá um puxão de orelha, nos pega pelo braço, nos direciona para um outro caminho, às vezes a gente fica chateado, frustrado, mas você precisa compreender, Deus faz isso porque Ele te ama. Ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Você precisa estar aberto também a permitir que Deus possa repreender você, que Deus possa disciplinar você, que Deus possa conduzir você. Queridos, Cristo Jesus fez o que fez na cruz porque Ele quer salvar você, mas dentro de nós existe uma natureza má, uma natureza corrompida, uma natureza que ama muito mais o pecado do que as coisas do céu, e essa nossa natureza sempre vai tentar nos direcionar para longe de Cristo Jesus, e é por isso que nós precisamos estar com o coração aberto, com uma mente aberta para permitir que Deus nos direcione. É claro, Ele não vai utilizar outros meios, a não ser, talvez Ele use outros meios, mas normalmente Ele vai usar a palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, você conhece o texto? A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e para fazer tantas outras coisas. É lendo a palavra de Deus que nós somos instruídos, ensinados, corrigidos, é comparando a nossa vida com a vida de Cristo Jesus que nós vamos percebendo se estamos ou se não estamos seguindo rumo ao céu. E pode ter certeza de uma coisa, Deus estará a cada dia bem perto de você, conduzindo você. Tudo o que Cristo fez por mim, por você, foi para nos levar para o céu. A única razão dele ter feito tudo aquilo que ele fez foi por amor. Ele te ama. Deus te ama de formas que você nem consegue imaginar. E por te amar, Ele cuida de detalhes da sua vida que talvez você nem perceba. Que bom que você conseguiu sair de sua casa hoje à noite, estar aqui na igreja. Certamente Deus te livrou de perigos, problemas, adversidades que talvez você nunca vai conhecer, mas a mão dele estava te conduzindo. Se você permitir, Ele vai te conduzir até o resto da sua vida e para além, porque a vida que Ele tem para você não é simplesmente uma vida até a velhice ou até o final, morreu e acabou, não. Ele tem a vida eterna para você, um novo céu e uma nova terra. Se você permitir, Cristo deseja te levar para lá. Mas Ele não pode fazer isso contra a sua vontade, afinal de contas, é importante que você saiba, o amor também promove a liberdade. Cristo nos ama, e é por isso que Ele nos deu a oportunidade de escolher. Os nossos pais, lá no Jardim do Éden, escolheram errado, escolheram desobedecer a Deus. E hoje nós temos a oportunidade de escolher novamente, escolher abrir mão do pecado e seguir a Cristo Jesus. Ou podemos fazer a pior de todas as escolhas, recusar este grandioso amor e arcar com as consequências. Conta-se uma história, e com essa história eu concluo a mensagem dessa noite. Vocês sabem que nos Estados Unidos, em vários estados, existe a pena de morte. Certa vez, um rapaz bem jovem, e era até muito bem visto ali pela sua comunidade, a região onde ele morava, as pessoas gostavam dele, ele se envolveu em uma confusão e acabou tirando a vida de uma outra pessoa.
Naturalmente foi preso, foi julgado, um crime grave, e foi sentenciado à pena de morte. As pessoas que o conheciam resolveram se mobilizar e buscar algum meio, quem sabe falar com o governador para pedir que aquela pena fosse revertida. Quem sabe não necessariamente um perdão pleno, mas que ele cumprisse alguns anos de cadeia e depois fosse liberto. A morte era algo muito cruel para um jovem que talvez errou simplesmente em um momento. O governador queria conhecê-lo melhor e resolveu ir até a prisão onde ele estava. E já nos últimos dias, aguardando a concretização da sentença, ele estava em uma cela solitária, e o governador foi até lá com a roupa clerical, roupa dos líderes religiosos. Aqui no Brasil é pouco comum, quem costuma utilizar mais são os padres, mas nos Estados Unidos muitos pastores usam aquelas roupas. Ele pegou uma Bíblia, colocou embaixo do braço, colocou ali dentro um documento que iria promover a liberdade daquele jovem, e foi até a prisão para conhecê-lo, conversar com ele, e quem sabe fazer o que a população tanto queria. Ele aproximou-se da cela, e o jovem não queria conversa. Ele falou: não, eu não quero, por favor, retire-se. E o governador insistindo ali, claro, ele não se apresentou como governador, mas ele começou a insistir: olha, amigo, eu tenho aqui dentro uma mensagem muito importante, muito especial para você, é algo que vai mudar a sua vida. E ele, imaginando ser um líder religioso qualquer, recusou, e o governador foi insistindo até que chegou num ponto em que, em mais um momento de raiva, ele resolveu cuspir no governador, que por sua vez ficou chateado e falou: tudo bem, encerramos por aqui, e foi embora. Algum tempo depois, um carcereiro se aproximou daquele jovem e falou assim: olha, você sabe o que aconteceu com você agora? Você sabe quem era esse rapaz que veio aqui te visitar? E ele falou: olha, deve ser um líder religioso local, não sei. E falaram: não é não, era o governador. E ele estava aqui com algo que realmente iria mudar a sua vida, com algo que iria, quem sabe, libertar você. E você recusou. Naturalmente ele foi sentenciado à morte, e a sentença foi cumprida. E lá, eles convocam pessoas para estarem presentes no momento em que a pessoa vai ser executada. E o jovem pediu um momentinho para falar antes da execução. E ele disse: lembrem-se de uma coisa, eu não estou sendo condenado necessariamente pelo crime que cometi, mas estou sendo condenado pelo perdão que recusei receber. Lembre-se você também, se você no final das contas não for para o céu e for para aquele outro lugar que eu não gosto nem de mencionar, para o lago de fogo, lembre-se que as pessoas que estarão lá, que vão para lá, não vão pelos pecados que cometeram. No lago de fogo vão existir ladrões, adúlteros, assassinos, mas deixa eu dizer para você que no novo céu e na nova terra também vão existir ladrões, adúlteros, assassinos. Sabe qual a diferença? É que aqueles que vão para o céu aceitaram o perdão de Cristo Jesus, aceitaram a sua maravilhosa graça, foram transformados ainda em vida e foram preparados para o céu. Não é o seu pecado que vai impedir você de entrar no céu, mas é o fato de você aceitar ou não aceitar a graça de Cristo Jesus. E é por isso que eu não posso terminar a mensagem dessa noite sem te fazer um apelo especial. Você precisa aceitar a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa tomar essa decisão para a sua vida, ou reforçá-la mais uma vez. Lembre-se, tudo o que Cristo fez foi por amor a você. Ele tem um carinho especial por você e quer te levar para o céu. Tome hoje a decisão de entregar ou de mais uma vez reafirmar a sua entrega a Cristo Jesus. Nós iremos ouvir um louvor nesse momento. A nossa irmã Débora irá cantar a música Foi por Amor. E se esse for o seu desejo, de entregar-se a Cristo Jesus ou reafirmar a sua entrega, eu quero te convidar, durante o louvor, a ficar em pé, a fazer uma breve oração fazendo essa entrega ou reafirmando a sua entrega a Jesus. E você que está em casa também. E no final, eu quero fazer uma oração por você.
para que Cristo possa perdoar os seus pecados e continuar conduzindo a sua vida. Vamos ouvir. Amém. Vamos orar? Nosso maravilhoso Deus, nosso grandioso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu grandioso amor. Esse amor imenso que é impossível de ser descrito, mas nós sentimos muito prazer e felicidade em senti-lo em nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor fez por nós aquilo que era mais necessário ao morrer por nós na cruz do Calvário e nos conceder o nosso tão precioso e importante perdão. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo tem trabalhado a cada dia em nossas vidas, em nossos corações e nos preparado para o grande encontro que esperamos ter contigo. Se existe alguém nessa noite que está em casa ou que está aqui presente e que ainda não entregou-se plenamente ao Senhor, ainda não está desfrutando do Seu amor, por favor, nós queremos como igreja clamar por essa pessoa. Aceita, Senhor Deus, a entrega de cada um de nós. Nos recebe em Tuas mãos. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, aperfeiçoa o nosso caráter, muda a nossa vida, nos ajude a vivermos o Teu amor, a nos sentirmos amados e também retribuirmos esse amor ao Senhor. E nos ajude também, Pai. Aí fora existe um mundo de pessoas que precisam conhecer o amor de Cristo Jesus e também terem suas vidas salvas. Ajude-nos a sermos testemunhas deste amor. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido por cada um de nós. Nos dê uma semana feliz e abençoada em Sua santa presença. Cuida de nós, continue cuidando de nós em todas as coisas. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.